Vamos lá, rapaziada. Bom, o Fluminense precisa de contratações. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Vai ser um pouquinho... Vou me tornar um pouquinho repetitivo aqui, mas o Fluminense precisa de contratações. Cara, olhando assim o nosso elenco atualmente, tá? E eu vou comentar aqui sobre algumas coisas que aconteceram no jogo do Flamengo, né? O Fla-Flu aqui, pra poder explicar o que eu tô querendo dizer. Vamos lá. O Fluminense ontem contra o Flamengo, ele entrou numa formação com 3 zagueiros, certo? E o primeiro tempo do Fluminense, eu não achei tão ruim. De verdade, não achei tão ruim. O Fluminense tinha disposição para brigar, roubou algumas bolas, conseguiu chegar. Não teve chance clara de gol, mas conseguiu chegar. Chegou o segundo tempo, o Fluminense cansou. Final do primeiro tempo e o segundo tempo, o Fluminense cansou. Os jogadores que tinham para repor, para substituir, para entrar, não agregaram tanto assim. O time piora. E outra coisa, o Fluminense agora, como eu já falei no último vídeo, ele perdeu o John Ares. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Ele perdeu o John Ares. O John Ares era o principal escape do Fluminense. Era o jogador que mais fazia jogada ali pelas pontas, né? Às vezes driblava 1, 2, passava, cruzava para a área, ou achava uma jogada. Não temos mais o John Ares. O outro jogador que fazia isso, que ajudava no ataque, Paulo Henrique Ganso. Cadê o Ganso? Nesse momento, machucado. Mas e agora? Quando a gente não tiver o Ganso, a gente não cria jogada, acabou, saiu o John Ares. O que a gente faz? A gente não cria mais jogada? Porque o que aconteceu foi que o Fluminense não tinha opções para criar jogada. E agora falando de jogadores especificamente, vamos lá. Meio-campista. Principal, acabei de falar, a gente precisa de um meio-campista que substitua o Paulo Henrique Ganso. Um outro meia de criação que nós não temos além do Ganso. Centroavante, já falei aqui trocentas vezes. Muitas e muitas vezes já falei aqui também. A gente precisa de um centroavante. Tudo bem, voltou o John Kennedy agora, jogou pouco, não sabemos como vai ser essa volta do John Kennedy agora, então não dá para julgar tanto a questão do centroavante no momento. Mas caso o John Kennedy não seja a solução, caso ele não jogue bem, quem vai ser o centroavante? Se não for o John Kennedy, precisamos contratar. Agora, reposição pro John Ares é urgente, é agora, a gente precisa de uma reposição pro Ares. Cara, vamos lá. A gente tinha... O Ares era o principal jogador que criava, já falei isso aqui. E a gente precisa urgente de outro jogador que substitua. A contratação que a gente teve até agora foi o Soteldo. O Soteldo não vai substituir o Ares, vamos ser sinceros. A gente tem um Canóbio. Cara, o Canóbio jogou ontem. E eu vou falar assim do Canóbio. O Canóbio, cara, ele é um atacante que não ataca. Essa é a definição que eu posso dizer aqui pro Canóbio. Ele é um atacante que ajuda mais na marcação do que propriamente no ataque, sabe? Ele é um atacante marcador, um atacante que não faz gol também. Falando em atacante que não faz gol, eu vou ter que citar o Everaldo. Gente, como é que pode o Everaldo ser o nosso camisa 9? Eu também já falei isso aqui. Como que pode o Everaldo ser o nosso camisa 9? É um atacante que simplesmente não faz gol. E quando a gente precisa, quando a gente necessita dele, ele não aparece, ele não faz gol. Mesma coisa, ele ajuda no sistema tático. Beleza, ele ajuda no sistema tático. Mas qual é a função principal do centroavante? Marca gol. Que ele não faz, ele não marca gol. Germancano no último jogo agora nem foi relacionado, né? Germancano não vem jogando bem já faz muito tempo. A gente gosta do Germancano, ele de 22 e 23 era uma máquina de fazer gol, mas agora, o Germancano atual não faz gol. O Germancano atual não contribui fazendo gols, ele até fez contra a Inter de Milão, né, e tudo mais, mas na maioria dos jogos ele não tem feito gols e não contribui taticamente. O Germancano, nos últimos jogos, tem sido um grande nada em campo. Essa é a verdade, eu gosto muito do Germancano de verdade. Não tenho motivo pra criticar ele aqui só por raiva ou algo do tipo. Eu gosto do Germancano, cara. Mas ele não vem contribuindo. Agora, o John Kennedy pode ser que venha ajudar. Agora vamos falar de uma coisa aqui, né? Contratações que o Fluminense fez com esse passar de tempo. A contratação mais recente foi o Soteldo, né? O Soteldo que até agora não mostrou a que veio, vamos dizer assim. Mas
dito o que aconteceu agora ontem também na coletiva do Renato Gaúcho, eu preciso comentar. Não sei se vocês assistiram a coletiva do Renato Gaúcho, e nessa coletiva ele vai ser perguntado sobre o Lescano e o Lavega, né, os dois jogadores que foram contratados pelo Fluminense, e é provável que talvez você nem lembre deles, né? O Lescano e o Lavega foram contratados pelo Fluminense, jogaram 1, 2 partidas aí, sumiram, nunca mais jogaram. Então, perguntaram pro Renato Gaúcho qual seria a causa, né, do Lescano e o Lavega não jogarem, né? Eles vêm sempre aí com... Agora veio o Soteldo, vem com as mesmas substituições, Lima e tudo mais. Perguntaram pro Renato Gaúcho por que o Lescano e o Lavega não jogam. A resposta dele foi bem simples, porque eles estão muito abaixo dos outros. E eu acredito, assim, quando ele fala que eles estão muito abaixo, eu acredito que seja fisicamente. Se for tecnicamente, aí o problema é realmente bem pior do que a gente imagina. Mas eles estão abaixo de todos os outros jogadores em questão física. Ou seja, eles já estão aí, eu não sei quanto tempo exatamente eles estão no Fluminense, mas digamos que tenha sido contado no começo do ano, eles estão pelo menos há uns 7 meses no Fluminense, quase 8, né? E eles estão agora treinando apenas, só treinando, quase não jogam. O Renato Gaúcho chega a dizer que eles estavam... Assim que eles começassem a jogar, eles começariam a ser cobrados. Cobrança essa que eles não conseguiriam sustentar, né? Porque ainda não teriam, talvez, a capacidade física ali para fazer um jogo mais, né, jogo mais pegado, né, e tudo mais. Ou seja, o Lescano, se eu não me engano, é um meia, né? Esse seria o meia de criação que jogaria caso da falta do Ganso, por exemplo, mas não foi também. Como a gente resolve isso? Contratando. A gente precisa de contratação para agora. Com esse time agora que o Fluminense tem, a gente não briga pelo título. Mas o que eu espero, o mínimo que eu espero é que o Fluminense brigue para uma vaga na Libertadores, rapaziada. É tipo assim, é o mínimo que o Fluminense brigue para uma vaga na Libertadores. A gente precisa pontuar, a gente precisa de reforços. O time do Fluminense, o elenco do Fluminense hoje em dia é um elenco fraco. Temos jogadores bons, vamos lá, a gente tem um Thiago Silva que joga muito, Martinelli que vem jogando muito, Fábio, né, não preciso nem comentar sobre o Fábio, mas o ataque do Fluminense é triste de falar. Sobre o ataque do Fluminense, assim, é até complicado de comentar, né, sobre o ataque do Fluminense, assim, é um ataque inexistente, um ataque inofensivo, um ataque estéril. A gente já tá, eu não sei se vocês vão lembrar, há 3 jogos sem marcar um gol. E tô comentando 3 jogos porque tem um jogo contra o Chelsea, que tudo bem, era o Chelsea, mas a gente não marcou gol nenhum contra o Chelsea, a gente não marcou gol nenhum contra o Cruzeiro, a gente não marcou gol nenhum contra o Flamengo. A gente precisa resolver essa situação do ataque urgente. A gente precisa de alguém que crie para os nossos atacantes, que a gente não tá tendo. A gente precisa de um atacante que faça gol. Se for o John Kennedy, ótimo, maravilhoso, mas a gente precisa de alguém que crie, a gente precisa de alguém que faça gol. Esses 2 pontos aqui são fundamentais. Até dá para dizer que precisa de outras contratações pontuais, mas a princípio a gente precisa de atacante que faça gol e alguém que crie para os nossos atacantes. Essa é a função principal. Agora, aqui no finalzinho do vídeo, um vídeo um pouco mais sério, né? Mas aqui no finalzinho do vídeo eu vou citar que hoje o Fluminense faz 123 anos de idade. E eu, cara, falando aqui sobre o Fluminense é aquele clube, aquele amor de pai para filho, de avô para pai, e assim vai seguindo, vai para neto, né? E eu sou torcedor do Fluminense desde que eu nasci praticamente, torço o Fluminense por causa do meu pai, e meu pai é tricolor por causa do meu avô. Então aqui, meus parabéns aos 123 anos do Fluminense. Uma situação que agora, nesse momento, não é uma situação tão boa assim, né? Com questão de saída de jogador, contratação e tudo mais, mas 123 anos do Fluminense, meus parabéns aí ao nosso Flusão, né? Enfim, rapaziada, se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral, ativa os sininhos pra receber a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui. E é isso. Até o próximo vídeo, valeu, falou e eu fui.